Uma jovem empregada comentou algo que jamais deveria ter sido ouvido. Ela chamou o patrão de metido mas gostoso, achando que ninguém escutava. Mas ele ouviu e não esqueceu. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O ônibus rangeu numa curva íngreme, levantando poeira vermelha que grudou no vidro embaçado. Clara pressionou a testa contra a janela fria e observou a paisagem mudar gradualmente do caos urbano de São Paulo para colinas verdejantes cobertas de vinhedos antigos. Cada quilômetro a afastava mais do apartamento apertado que dividia com duas colegas, das contas em atraso empilhadas sobre a mesinha de plástico, da rotina sufocante de empregos temporários que mal pagavam o aluguel. Aos 22 anos, Clara já havia aprendido que sonhos custam caro demais para quem nasce sem dinheiro. A carta de aceitação amassada descansava em seu colo, doméstica temporária na propriedade da família Cortes. 3 meses de contrato, salário generoso, alojamento incluso. Havia algo estranho na facilidade com que conseguira o emprego, sem sequer uma entrevista presencial. Apenas uma ligação rápida onde uma voz feminina, quase mecânica, fizera perguntas básicas sobre experiência e disponibilidade. Mas Clara não podia se dar ao luxo de questionar milagres. O motorista anunciou a parada final numa voz rouca. Clara desceu com sua mala surrada, observando o portão de ferro forjado que se erguia diante dela como uma barreira medieval. Através das grades ornamentadas, vislumbrou uma mansão de pedra clara, que parecia ter sido arrancada de um filme antigo e transplantada para aquelas colinas paulistas. Vinhedos se estendiam em fileiras perfeitamente alinhadas até onde a vista alcançava, e o silêncio era tão denso que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque severo, abriu o portão. Seus olhos pequenos e escuros examinaram Clara da cabeça aos pés com a precisão de um scanner. "Você deve ser Clara Lima", disse sem sorrir. "Sou Dona Marta, a governanta. O senhor está viajando, então hoje vou mostrar a casa e explicar suas funções." Clara seguiu a mulher pela alameda de pedras portuguesas que conduzia à entrada principal. De perto, a mansão era ainda mais imponente. 3 andares de arquitetura colonial portuguesa, com janelas altas protegidas por treliças de ferro trabalhado e uma varanda que circundava todo o 2º piso. Eras antigas escalavam as paredes laterais, dando ao lugar um ar de beleza melancólica que fazia Clara sentir como se estivesse entrando numa história que já estava sendo contada há muito tempo. O interior a deixou sem fôlego. Pé direito altíssimo, lustres de cristal que refletiam a luz dourada da tarde, móveis antigos que pareciam ter atravessado séculos. Cada cômodo que Dona Marta mostrava revelava um novo nível de luxo que Clara jamais havia imaginado existir. Na vida real, a biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas, o salão de jantar com uma mesa de mogno para 20 pessoas, a sala de música com um piano de cauda Steinway que brilhava como um espelho negro. "Aqui não se entra", Dona Marta disse secamente, ao passar por uma porta dupla de madeira escura no final do corredor do 2º andar. "São os aposentos particulares do senhor. Também não mexemos nas coisas da biblioteca sem autorização. E aquela sala ali", apontou para outra porta, esta com uma chave antiga na fechadura, "permanece trancada." Clara assentiu, absorvendo cada regra, cada limite, cada fronteira invisível que demarcava seu lugar naquele mundo. Era uma estranha lição de geografia social aprender onde ela podia e não podia pisar. Seu quarto ficava no 3º andar, numa ala destinada aos empregados. Pequeno, mas confortável, com uma janela que dava vista para os vinhedos e as montanhas ao fundo. Clara desempacorou suas poucas roupas e sentou na cama estreita, tentando processar a mudança radical em sua vida. 3 meses ali pareciam uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Durante o jantar na cozinha, Dona Marta foi econômica nas palavras. O Sr. Matel Cortes voltaria de viagem em alguns dias. Era um homem reservado, que prezava silêncio e discrição. Não gostava de barulho,
conversas desnecessárias ou curiosidade excessiva sobre sua vida privada. Havia outros empregados que vinham durante o dia cuidar do jardim e da adega, mas Clara seria a única a residir na propriedade junto com Dona Marta. Uma pergunta, Clara disse hesitante, brincando com o garfo. Por que o senhor precisa de uma doméstica temporária? Não seria mais prático contratar alguém permanente? Dona Marta parou de comer e a encarou com uma expressão indefinível. O senhor tem suas razões. E nós não questionamos as razões do senhor. A resposta chegou carregada de um tom que desencorajava qualquer curiosidade adicional. Clara terminou a refeição em silêncio, mas a semente da intriga já havia sido plantada. Naquela primeira noite, Clara teve dificuldades para dormir. A casa emitia sons estranhos conforme esfriava uma sinfonia de madeira antiga se acomodando. Ventos passando por frestas invisíveis, ecos distantes que poderiam ser passos ou simplesmente sua imaginação. Levantou para beber água e, ao passar pela janela do corredor, notou que havia luzes acesas no primeiro andar. Dona Marta dissera que o senhor não estava em casa. Então quem voltou para o quarto com a sensação inquietante de que a casa guardava segredos que iam muito além de regras de etiqueta doméstica. Na manhã seguinte, acordou com o sol filtrando através das cortinas claras. A rotina prometida por Dona Marta era a meticulosa limpeza dos cômodos permitidos, cuidado com as peças de prata e cristal, manutenção das roupas de cama nos quartos de hóspedes, trabalho honesto e bem remunerado. Mas havia algo na forma como a governanta a observava, como se estivesse avaliando não apenas sua competência, mas algo muito mais profundo. Era meio da tarde quando Clara ouviu o som de pneus na alameda de Pedras. Correu até a janela do segundo andar e viu um Mercedes preto parar em frente à entrada principal. A porta do motorista se abriu e um homem saiu com movimentos fluidos e controlados. Matteo Cortes era diferente do que ela havia imaginado. Esperava alguém mais velho, talvez de aparência severa e conservadora. O homem que caminhava em direção à casa tinha cerca de 35 anos. Cabelos escuros ligeiramente ondulados, ombros largos sob um blazer cinza impecavelmente cortado. Mesmo à distância, Clara conseguia perceber que ele se movia com a confiança natural de quem nasceu sabendo que o mundo lhe pertencia. Ele olhou para cima. Os olhos dele encontraram os dela na janela por um instante que pareceu durar muito mais do que deveria. Clara sentiu o rosto esquentar e se afastou rapidamente do vidro, o coração disparado por razões que não conseguia nomear. Havia alguma coisa no olhar dele, algo intenso, penetrante, como se ele pudesse ler pensamentos através da distância. Clara passou o resto da tarde tentando se concentrar nas tarefas, mas seus pensamentos continuavam voltando para aquele momento na janela. Havia algo perturbador na intensidade do olhar de Matteo Cortes, como se ele a conhecesse de algum lugar que ela não conseguia recordar. Dona Marta havia sumido logo após a chegada dele, e a casa se encheu de um silêncio diferente, mais carregado, mais expectante. Era quase 6 da tarde quando ela decidiu ligar para Júlia, sua melhor amiga desde a adolescência, que ainda morava na cidadezinha do interior onde cresceram. Clara precisava de uma voz familiar, algo que a conectasse à realidade que conhecia. Júlia, sou eu, sussurrou no celular, caminhando pelo corredor do terceiro andar. Clara, como está a vida de princesa na mansão? Júlia riu do outro lado da linha. É estranho, sabe? Muito luxo, muito silêncio. E o dono da casa? Clara parou próxima à escada, verificando se não havia ninguém por perto. Ele chegou hoje. É diferente do que eu imaginava. Diferente como? Clara fechou os olhos, tentando encontrar palavras para descrever a sensação que Matteo havia despertado nela. É imponente. Tem essa postura de quem manda no mundo, sabe? Mas também tem algo nos olhos dele que é quase... Ela hesitou. Quase o quê? Perigoso, Clara admitiu, sentindo o rosto esquentar. E para ser honesta, é gostoso pra caramba. Meio metido, mas... gostoso. Ela riu baixinho da própria confissão, balançando a cabeça. Estava sendo ridícula. Era apenas uma funcionária, temporária numa casa onde provavelmente seria invisível para o patrão milionário.
Ai, Clara, você e essa mania de se complicar com um homem difícil, Júlia suspirou. Lembra do professor de literatura da faculdade? Você passou um semestre inteiro suspirando por ele. Esse é diferente, Clara murmurou, descendo os degraus lentamente. Tem uma tristeza nele que... Não sei. É como se ele carregasse algum peso muito grande. Estava tão absorta na conversa que não notou a figura parada no final da escada até ser tarde demais. Mateo Cortes estava ali, encostado contra a parede do corredor, com uma xícara de café nas mãos e uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Os olhos escuros dela encontraram os dele, e Clara sentiu o mundo parar por um segundo. Ele havia escutado. Júlia, eu preciso desligar, gaguejou, encerrando a ligação rapidamente. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Mateo a observava com uma intensidade que fazia Clara se sentir completamente exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. Ele estava sem o blazer agora, apenas com uma camisa branca de linho que realçava a cor morena da pele e os ombros definidos. O cabelo estava levemente desarrumado, como se ele tivesse passado as mãos nele. Desculpe, ela disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Não sabia que o senhor estava... Clara. A forma como ele pronunciou seu nome foi como um choque. Elétrico. A voz era grave e controlada, mas havia algo por baixo que ela não conseguia identificar. É Clara, não é? Ela assentiu, incapaz de falar. Dona Marta me falou sobre você. Disse que é eficiente. Ele tomou um gole do café sem tirar os olhos dela. Espero que se sinta confortável aqui. Sim, senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Senhor me faz sentir velho. Mateo está bom. Clara não sabia o que responder. Havia protocolos para esse tipo de situação, hierarquias que ela deveria respeitar. Mas a forma como ele a olhava fazia todas as regras sociais parecerem irrelevantes. Posso perguntar de onde você é? Ele disse, se aproximando alguns passos. Do interior. Cidadezinha perto de Campinas. A senhora conhece? Algo mudou na expressão dele. Foi sutil, quase imperceptível, mas Clara notou a forma como os olhos de Mateo se estreitaram ligeiramente, como se ela tivesse dito algo significativo. Conheço a região, ele respondeu após uma pausa. Sua família ainda mora lá? Só minha mãe. Ela é costureira. Clara não sabia por que estava oferecendo informações pessoais, mas havia algo na presença dele que a fazia querer falar. E o senhor, Mateo, sempre morou aqui? Sempre. A resposta veio seca, definitiva. Esta casa pertence à minha família há gerações. Ele terminou o café e depositou a xícara numa mesinha lateral, seus movimentos fluidos e controlados. Clara observava cada gesto, hipnotizada pela elegância natural dele. Clara, ele disse novamente, e dessa vez seu nome soou diferente na boca dele. Mais íntimo. Espero que você fique o tempo que precisar aqui. Esta casa pode ser solitária, demais às vezes. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, caminhando pelo corredor com passos silenciosos. Clara ficou parada ali, o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu, mas com uma diferença crucial. Mateo estava presente. Clara começou a perceber padrões na vida dele que não faziam sentido para um homem de sua posição. Ele não recebia visitas, não atendia muitas ligações, passava horas na biblioteca lendo ou no escritório trabalhando no computador. Às vezes, tarde da noite, ela ouvia música clássica vindo do salão do primeiro andar. O mais estranho era como seus caminhos se cruzavam. Clara havia memorizado os horários de Mateo nos primeiros dias para evitá-lo, mas de alguma forma ele sempre aparecia nos lugares onde ela estava trabalhando. Se estava limpando a sala de jantar, ele aparecia para buscar um documento. Se estava organizando a biblioteca, ele resolvia procurar um livro específico. Se estava cuidando das flores da varanda, ele saía para tomar café ali.
Conversavam pouco, apenas cumprimentos educados e comentários casuais sobre o trabalho ou o clima. Mas Clara sentia a tensão crescendo entre eles a cada encontro. A forma, como ele a observava quando pensava que ela não estava vendo. A maneira como ela se tornava desajeitada na presença dele, derrubando coisas ou tropeçando em móveis que conhecia perfeitamente. Uma tarde, enquanto tirava o pó dos livros na biblioteca, Clara encontrou algo que a fez parar. Um volume de poesias de Carlos Drummond de Andrade, aberto numa página específica. Vários versos estavam sublinhados com tinta azul. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Na margem havia uma anotação manuscrita. Alguns obstáculos não podem ser removidos, apenas aceitos. Clara fechou o livro rapidamente, sentindo como se tivesse violado algo íntimo. Mas quando foi guardá-lo de volta na estante, notou que havia um marcador de páginas de couro fino caído no chão. Gravada no couro, uma inicial delicada. C. Seu coração disparou. Seria coincidência? Ou Mateo havia deixado aquilo ali propositalmente, sabendo que ela encontraria? Naquela noite, Clara mal conseguiu jantar. Dona Marta a observava com olhos penetrantes, como se soubesse que algo havia mudado. Menina, a governanta disse finalmente. Uma palavra de conselho. Esta casa tem sua própria história. É melhor não mexer em coisas que não entende. Clara a encarou. Que tipo de coisas? Dona Marta se levantou da mesa, recolhendo os pratos com movimentos bruscos. O tipo de coisas que pode acabar machucando pessoas inocentes. As palavras de Dona Marta ecoaram na mente de Clara durante toda a noite. Ela revirava na cama estreita, tentando decifrar o que a governanta havia querido dizer. Que história era essa que a casa carregava? E por que ela, uma simples doméstica temporária, precisaria se preocupar com isso? Na manhã seguinte, Clara acordou determinada a manter distância de Mateo e focar apenas no trabalho. Mas o destino parecia conspirar contra sua resolução. Ao descer para o café da manhã, encontrou apenas um bilhete de Dona Marta, informando que havia saído para resolver assuntos na cidade e voltaria apenas no final da tarde. Clara estava sozinha na mansão com Mateo. O silêncio da casa parecia diferente sem a presença vigilante da governanta, mais íntimo, mais perigoso. Clara iniciou suas tarefas do dia, tentando ignorar os sons que vinham do escritório de Mateo, o teclar no computador, o arrastar de cadeiras, o ocasional atender de telefone com aquela voz grave que fazia seu estômago se contrair. Por volta das 10 da manhã, enquanto lustrava a prataria na sala de jantar, ouviu passos se aproximando. Mateo apareceu na entrada, vestindo uma camiseta branca simples e calças jeans escuras, uma versão mais casual dele, que era ainda mais perturbadora que os ternos impecáveis. Clara, ele disse, e novamente seu nome soou como uma carícia. Você poderia me fazer um favor? Ela se endireitou, segurando firmemente o pano de lustrar para esconder o tremor nas mãos. Claro. O que precisa? Preciso de alguns documentos que estão na biblioteca, numa pasta azul, na segunda estante à direita. Minhas costas estão me incomodando hoje e subir naquela escada. Clara assentiu rapidamente. Eu pego para o senhor. Mateo, ele corrigiu suavemente. Mateus, ela repetiu, e o nome saiu de sua boca como algo proibido e delicioso. Na biblioteca, Clara encontrou facilmente a pasta azul que ele havia mencionado. Mas ao pegá-la, alguns papéis escorregaram e se espalharam pelo chão. Ajoelhou-se para recolhê-los e foi então que viu uma fotografia em preto e branco, claramente antiga, de uma mulher jovem. O rosto era delicado, com grandes olhos escuros e cabelos ondulados soltos nos ombros. O que fez Clara engaspar foi a semelhança inegável. A mulher da foto poderia ser sua irmã mais velha, ou essa é minha mãe. A voz de Mateo às suas costas a fez pular. Ele estava parado na entrada da biblioteca, observando-a com uma expressão que mesclava dor e algo que ela não conseguia nomear. Desculpe, Clara gaguejou, tentando juntar os papéis rapidamente. Eu não estava mexendo, eles caíram e... Não tem problema.
Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado dela para ajudar a recolher os documentos. A proximidade era quase insuportável. Clara conseguia sentir o perfume masculino dele, uma mistura de madeira e especiarias que fazia sua cabeça girar. Ela se chamava Isabel. Morreu quando eu tinha 15 anos. Clara olhou novamente para a foto, o coração batendo descompassado. Ela era muito bonita. Mateo concordou, mas havia uma estranheza na voz dele, muito parecida com... Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Levantou-se rapidamente e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. O toque dele foi elétrico. Os dedos longos e morenos envolveram os dela, e por um momento, nenhum dos dois se moveu. Com quem? Clara perguntou em voz baixa, sem conseguir desviar o olhar dos olhos escuros dele. Mateo não respondeu imediatamente. Estava tão próximo que ela conseguia ver pequenas linhas ao redor dos olhos dele, sinais de alguém que havia sorrido muito no passado ou sofrido demais no presente. A tensão entre eles era palpável, carregada de uma eletricidade perigosa. Com alguém que eu conhecia há muito tempo, ele finalmente respondeu, a voz rouca. Clara sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Havia perguntas se formando em sua mente, conexões que ela não queria fazer, possibilidades que a assustavam. Mas antes que pudesse articular qualquer coisa, Mateo se afastou, criando distância física que pareceu abrir um abismo entre eles. Obrigado. Pelos documentos, ele disse, voltando ao tom formal. Vou deixá-la continuar seu trabalho. Clara ficou sozinha na biblioteca, o coração ainda batendo irregularmente, segurando a fotografia da mãe de Mateo. A semelhança era inegável, mas o que isso significava? E por que ela tinha a sensação de que havia tropeçado em algo muito maior do que uma simples coincidência? O resto do dia passou numa névoa estranha. Clara tentou se concentrar nas tarefas, mas sua mente continuava voltando para aquela fotografia, para a forma como Mateo havia olhado para ela, para as palavras que ele havia deixado pela metade. Quando Dona Marta voltou da cidade no final da tarde, trouxe consigo uma energia tensa que preencheu a casa imediatamente. Como foi seu dia? A governanta perguntou, mas havia algo investigativo na forma como a observava. Tranquilo, Clara mentiu. Mateo precisou de alguns documentos. Da biblioteca, só isso. Dona Marta assentiu lentamente, mas seus olhos pequenos e penetrantes pareciam estar lendo muito mais do que Clara estava dizendo. Naquela noite, depois do jantar, Clara decidiu ligar para sua mãe. Precisava ouvir a voz de Clarice, talvez fazer algumas perguntas sobre o passado que nunca havia tido coragem de fazer. Mãe, como está? Clara, minha filha, a voz de Clarice soou alegre do outro lado da linha. Como está a vida na casa grande? Está bem. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Houve uma... Pausa. Claro, filha. Você já esteve em São Paulo? Ou conheceu alguém de família rica aqui? O silêncio que se seguiu foi longo demais. Quando Clarice finalmente respondeu, sua voz estava diferente, mais cautelosa. Por que pergunta isso? É que aconteceu uma coisa estranha hoje. Meu patrão tem uma foto da mãe dele, e ela é muito parecida comigo. Ou melhor, eu sou muito parecida com ela. Outro silêncio. Clara conseguia ouvir a respiração pesada da mãe do outro lado da linha. Mãe? Está aí? Clara. Clarice disse finalmente a voz trêmula. Como é o nome do seu patrão? Mateo. Cortes, por quê? O que aconteceu depois foi algo que Clara jamais esqueceria. Ouviu o barulho do telefone caindo, seguido por um gemido abafado, que poderia ter sido um soluço ou um grito de dor. Quando Clarice voltou à linha, estava chorando. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Clara, escute bem o que vou te dizer. Clarice sussurrou entre lágrimas. Você precisa sair daí agora, esta mesma noite. Mas por quê? O que? Não posso explicar por telefone. Mas por favor, confie em mim, saia daí e volta para casa imediatamente. A ligação foi cortada, deixando Clara com o celular na mão e 1000 perguntas martelando em sua cabeça. O que sua mãe sabia sobre Mateo Cortes que a tinha deixado tão desesperada?
E por que a simples menção do nome dele havia provocado uma reação tão extrema? Clara subiu para o quarto com as pernas trêmulas, mas não para fazer as malas como a mãe havia pedido. Ela precisava de respostas antes de fugir. Precisava entender o que estava acontecendo, que forças invisíveis haviam conspirado para trazê-la até aquela casa, para aquele homem que a olhava como se ela fosse simultaneamente uma lembrança dolorosa e uma descoberta preciosa. Lá fora a chuva começou a cair, batendo contra as janelas da mansão com uma insistência quase desesperada. Clara ficou acordada até tarde, observando os relâmpagos iluminarem os vinhedos, sabendo instintivamente que sua vida havia chegado a um ponto de não retorno. No andar de baixo, sem que ela soubesse, Mateo também estava acordado, parado, na janela do escritório, observando a tempestade e pensando na expressão no rosto de Clara quando ela vira a fotografia. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Em breve, ela descobriria a verdade. E quando isso acontecesse, ele perderia a única coisa que havia dado sentido à sua existência nos últimos anos: a esperança de que o passado pudesse ser corrigido, de que o amor pudesse vencer a culpa, de que Clara pudesse ser sua redenção. Clara acordou na manhã seguinte, com os olhos inchados e a cabeça pesada. Havia dormido poucas horas, atormentada por pesadelos confusos, onde sua mãe chorava, e Mateo a observava de longe com aqueles olhos intensos. A chuva da noite anterior havia passado, mas deixara um ar úmido e carregado que parecia espelhar a tensão que ela sentia no peito. Desceu para o café da manhã determinada a agir normalmente, mas encontrou apenas Dona Marta na cozinha, preparando pães franceses com uma expressão mais sombria que o usual. O senhor saiu cedo, a governanta informou sem que Clara perguntasse. Disse que voltaria apenas no final da tarde. Clara assentiu, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Precisava de tempo para pensar, para processar a reação desesperada da mãe, mas ao mesmo tempo sentia uma urgência estranha de ver Mateo novamente, de estudar seu rosto em busca de pistas sobre os segredos que pareciam cercá-la. Dona Marta, ela disse hesitante, posso fazer uma pergunta? A mulher mais velha a olhou com cautela. Depende da pergunta. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? 15 anos, desde... Dona Marta parou abruptamente, como se tivesse estado prestes a revelar algo importante. Desde quando? Desde que as coisas mudaram nesta casa. A resposta foi deliberadamente vaga. Por que quer saber? Clara respirou fundo, decidindo arriscar. Ontem encontrei uma fotografia na biblioteca, da mãe do Mateo. Ela se parecia muito comigo. A expressão de Dona Marta se fechou completamente. Não é prudente mexer em coisas do passado, menina. Mas eu não estava mexendo. Os papéis caíram e... Clara, a voz da governanta estava carregada de um tom de advertência que fez Clara se calar imediatamente. Esta casa já viu sofrimento demais. Não seja mais uma pessoa que contribui para isso. Antes que Clara pudesse responder, Dona Marta saiu da cozinha com passos firmes, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. A sensação de que todos sabiam de algo que ela desconhecia estava se tornando insuportável. Com Mateo, fora e Dona Marta ocupada com afazeres na cidade, Clara decidiu explorar a casa mais sistematicamente. Havia cômodos que ela ainda não havia entrado, cantos e recantos que poderiam guardar pistas sobre os mistérios que a cercavam. Começou pelo segundo andar, verificando cada porta, cada corredor. Foi então que notou algo estranho. A sala, que Dona Marta havia dito estar sempre trancada, estava entreaberta. Clara hesitou por um momento, lembrando-se dos avisos da governanta, mas a curiosidade venceu a prudência. Empurrou a porta devagar e entrou. O ambiente a deixou sem fôlego. Era claramente um quarto feminino, preservado como um museu pessoal. As cortinas de seda rosa emolduravam janelas que davam vista para os vinhedos. A cama de casal estava arrumada com lençóis de linho branco, e sobre a penteadeira havia produtos de beleza caros que pareciam ter sido deixados ali na véspera. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, como se alguém ainda vivesse ali.
Clara se aproximou da penteadeira e examinou os objetos. Perfumes franceses, joias delicadas, uma escova de cabelo de prata com alguns fios loiros ainda presos nas cerdas. Ao lado do espelho, uma fotografia em moldura dourada mostrava uma mulher deslumbrante, de cabelos platinados e olhos azuis penetrantes, abraçada a um Mateo mais jovem. Ambos sorriam para a câmera com a felicidade radiante de quem acredita que o mundo lhes pertence. No verso da fotografia, uma inscrição em caligrafia feminina. Para sempre, Liana e Mateo, 2018. Liana. Clara sentiu o estômago se contrair. Aquela deveria ser a noiva morta que Dona Marta havia mencionado vagamente. A mulher por quem Mateo ainda mantinha um santuário intocado, 5 anos após sua morte. Clara estudou o rosto na fotografia, tentando entender que tipo de amor podia deixar um homem tão preso ao passado. Continuou explorando o quarto, movida por uma curiosidade mórbida. Na gaveta da mesinha de cabeceira, encontrou um diário encadernado em couro vermelho. Suas mãos tremeram ao abri-lo. As páginas estavam repletas da mesma caligrafia elegante da fotografia, mas o conteúdo era perturbador. 15 de março, 2019. Mateo está diferente desde que voltou da viagem de negócios. Distante, preocupado. Quando pergunto o que aconteceu, ele desconversa. Há algo que ele não está me contando. 2 de abril de 2019. Encontrei cartas no escritório dele, de uma mulher. Cartas antigas, de anos atrás. O nome da remetente é Clarice Lima. Quem é essa mulher? Por que Mateo guardou essas cartas todos esses anos? Clara sentiu o mundo girar ao redor dela. Clarice Lima, sua mãe. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. 20 de maio de 2019. Contratei um investigador particular para descobrir quem é Clarice Lima. O que descobri me deixou em choque. Ela teve uma filha em 1998. Uma filha que nunca registrou o pai no nascimento. A menina se chama Clara, e as datas coincidem perfeitamente com o período em que Mateo esteve no interior anos atrás. As mãos de Clara tremeram tanto que ela quase derrubou o diário. Continuou lendo com o coração disparado. 25 de maio, 2019. Confrontei Mateo sobre Clarice e sobre a filha. Ele não negou. Disse que foi um erro do passado, que não significou nada, mas eu vi a verdade em seus olhos. Ele ainda tem sentimentos por ela. E pior, ele tem uma filha que nunca conheceu. 30 de maio, 2019. Não posso aceitar isso. Não posso casar com um homem que tem uma família secreta. Preciso fazer alguma coisa. Preciso encontrar essa Clarice. E sua filha. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. As últimas entradas do diário eram mais erráticas, escritas com uma caligrafia nervosa que demonstrava o estado emocional deteriorado de Liana. 10 de junho de 2019. Descobri onde elas moram. Vou até lá amanhã. Vou confrontar essa Clarice e deixar claro que ela precisa desaparecer da vida de Mateo para sempre. Ele é meu noivo, meu futuro, minha vida. Não vou permitir que o passado destrua nosso futuro. 11 de junho de 2019. A viagem foi um fracasso. Clarice se recusou a me receber, mas vi a filha dela de longe, Clara. Ela é parecida demais com a mãe de Mateo. Parecida demais comigo também de uma forma estranha. Como se fosse uma versão mais jovem de nós duas. 15 de junho de 2019. Mateo cancelou o casamento. Disse que precisa de tempo para resolver questões do passado. Eu sei que ele vai atrás dela. Eu sei que vai atrás de Clarice e da filha. Não posso deixar isso acontecer. A última entrada estava datada do dia da morte de Liana. Vem de junho de 2019. Se eu não posso ter Mateo, ninguém pode. Especialmente não uma camponesa do interior e sua filha bastarda. Vou fazer com que elas paguem por destruir minha vida. Vou fazer com que ele pague também. Clara fechou o diário com as mãos tremendo violentamente. O quebra-cabeça estava quase completo, e a imagem que emergia era aterrorizante.
Sua mãe havia tido um caso com Mateo anos atrás. Ela era filha dele. Liana havia descoberto a verdade e ameaçado sua família. E no dia de sua morte, estava planejando algum tipo de vingança. Mas havia ainda uma pergunta que a atormentava. Mateo sabia que ela era sua filha quando a contratou? E se sabia, quais eram suas verdadeiras intenções ao trazê-la para aquela casa? O som de um carro na Alameda a fez pular. Rapidamente, colocou o diário de volta na gaveta e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Seu coração batia como um tambor, enquanto corria para o próprio quarto, tentando processar as revelações devastadoras. Mateo havia voltado mais cedo, e Clara não fazia ideia de como ia conseguir olhar para ele, sabendo o que sabia. Como ia conseguir estar na mesma sala que o homem que era, ao mesmo tempo, seu pai biológico e objeto de sua atração mais perigosa e proibida. A casa inteira parecia pulsar com segredos e mentiras, e Clara estava no centro de tudo, sem saber se era vítima ou protagonista da história sombria que se desenrolava ao seu redor. Uma coisa ela sabia com certeza. Não podia mais fingir ignorância. Era hora de confrontar Mateo e descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Clara passou o resto da tarde trancada no quarto, incapaz de processar completamente o que havia descoberto. As revelações do diário de Liana giravam em sua mente como um turbilhão destrutivo. Mateo poderia ser seu pai. O homem por quem sentia uma atração magnética e proibida poderia ser seu próprio pai biológico. A ironia cruel da situação era quase insuportável. Quando o sol começou a se pôr, ela finalmente reuniu coragem para descer. Precisava de respostas, e a única pessoa que podia fornecê-las estava em algum lugar daquela casa. Encontrou Mateo no escritório, sentado atrás de uma mesa de mogno maciço, debruçado sobre alguns documentos. A luz dourada da tarde entrava pela janela e criava um halo ao redor de sua silhueta, fazendo-o parecer quase etéreo. Mateo, ela disse da porta, a voz saindo mais firme do que esperava. Ele levantou os olhos, e Clara viu algo diferente neles. Uma tristeza profunda, quase resignação, como se ele soubesse que este momento inevitavelmente chegaria. Clara, entre, por favor. Ela se aproximou devagar, cada passo parecendo um movimento em direção ao precipício. Precisamos conversar. Eu sei. Ele se recostou na cadeira, estudando seu rosto com uma intensidade que a fazia se sentir completamente exposta. Você descobriu, não foi? A pergunta simples confirmou todos os seus medos. Você sabia quem eu era quando me contratou. Não era uma pergunta. Era uma acusação, e ambos sabiam disso. Mateo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, se levantou e caminhou até a janela de costas para ela. Sim, eu sabia. Há quanto tempo? Anos. Desde que você tinha 16 anos. Clara sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa. Você me observava, me seguia. Não do jeito que está pensando. Ele se virou para encará-la, o rosto marcado por uma angústia profunda. Eu mantinha investigadores discretos te acompanhando à distância. Queria ter certeza de que você e sua mãe estavam bem, que não precisavam de nada. Sem nunca se aproximar, sem nunca nos procurar diretamente. Não tinha direito. A voz dele estava carregada de uma dor antiga. Sua mãe deixou claro que não queria nada comigo, que preferia criar você sozinha. Clara sentiu lágrimas queimando os olhos. Então por que me trouxe para cá? Por que agora? Mateo voltou a se sentar, passando as mãos pelo cabelo numa demonstração rara de vulnerabilidade. Porque Liana morreu. E antes de morrer, ela descobriu sobre vocês duas. Eu li o diário dela. Ele a olhou surpreso. Você foi ao quarto dela? A porta estava aberta. Clara não se desculpou. Não havia espaço para pedidos de desculpa naquela conversa. Ela estava planejando nos fazer mal, não estava? Mateo. Fechou os olhos como se a pergunta causasse dor física. Liana era complexa. Quando descobriu sobre você e sua mãe, ela ficou obcecada,
Disse que ia resolver a situação. E você deixou? Eu terminei com ela no mesmo dia em que soube de seus planos. Os olhos dele se abriram, queimando de intensidade. Nunca permitiria que alguém machucasse vocês. Clara sentiu uma mistura confusa de alívio e raiva. Mas ela morreu no mesmo dia que planejava nos procurar. Que coincidência conveniente. A acusação implícita pairou no ar entre eles como uma nuvem tóxica. Mateo se levantou abruptamente, o rosto pálido. Você acha que eu matei Liana? Eu não sei o que pensar. Clara explodiu, toda a tensão acumulada saindo de uma vez. Descobri hoje que minha vida inteira é uma mentira, que minha mãe escondeu de mim quem é meu pai, que você me trouxe para cá sabendo exatamente quem eu era. Me deixou me sentir atraída por você. Me deixou desenvolver sentimentos. Ela parou abruptamente, percebendo o que havia acabado de confessar. Mateo deu um passo em direção a ela, os olhos escuros brilhando com uma emoção intensa. Que sentimentos? Não importa. Clara recuou, tentando manter distância física e emocional. Nada disso importa agora. Importa para mim. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez Clara tremer. Havia algo na forma como ele a olhava que não combinava com a revelação de que ele era seu pai. Mateo, pare! Ela balançou a cabeça, confusa. Você é meu pai. Isso torna tudo errado. Torna tudo impossível. Clara, ele disse, se aproximando mais um passo. Eu preciso te contar algo que pode mudar tudo. O quê? Eu não sou seu pai. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Mateo respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar o segredo mais importante de sua vida. Sua mãe e eu tivemos um relacionamento, sim. Mas você não é minha filha biológica. Eu sei disso porque fiz um teste de DNA há 3 anos. Clara sentou pesadamente numa cadeira, tentando processar a informação. Mas as datas, o diário da Liana. Liana assumiu que você era minha filha baseada nas datas e na semelhança com minha mãe. Mas ela estava errada. Mateo se ajoelhou diante dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Sua mãe engravidou pouco depois do nosso término. O pai biológico é outra pessoa. Quem? Não sei. Sua mãe nunca me contou, e eu nunca pressionei. Respeitei a escolha dela de manter segredo. Clara sentiu como se estivesse numa montanha-russa emocional. Alívio, confusão, raiva, esperança, tudo se misturava num turbilhão impossível de processar. Então por que me trouxe para cá? Se não sou sua filha, por que todo esse interesse? Mateo hesitou, e Clara viu vulnerabilidade em seus olhos, pela primeira vez desde que o conhecera. Porque eu amei sua mãe profundamente, e quando a perdi, pensei que tinha perdido minha chance de felicidade para sempre. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. Mas quando você cresceu e se tornou uma mulher, eu me apaixonei por você também. A confissão a deixou sem ar. Mateo, sei que é errado. Sei que há uma diferença de idade, de classe social, de tudo. Sei que você provavelmente me odeia agora por ter mentido, por ter manipulado a situação para trazê-la aqui. Mas eu precisava ter uma chance. Precisava saber se o que eu sentia era correspondido. Clara o encarou, tentando separar a raiva da atração, a confusão do desejo. Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Menti sobre conhecer sua mãe. Menti sobre saber quem você era. Mas nunca menti sobre meus sentimentos. Ele se levantou, passando a mão pelo rosto, numa demonstração de exaustão. E agora que sabe a verdade, tem todo o direito de ir embora. Posso arranjar uma transferência, um emprego melhor em São Paulo, qualquer coisa que queira. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo tudo o que havia acontecido. A revelação de que não eram parentes por sangue mudava tudo, mas não apagava a sensação de ter sido manipulada, de ter sido trazida para aquela casa sob falsos pretextos. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar tudo. Isso. Mateo assentiu, a decepção clara em seu rosto. Entendo, tome todo o tempo que precisar. Clara se levantou para sair, mas parou na porta. Uma última pergunta.
o que realmente aconteceu com Liana. Mateo a olhou por um longo momento antes de responder. Ela descobriu que eu estava apaixonado por você, mesmo sem ter certeza de quem você era para mim. No dia em que morreu, tivemos uma discussão terrível. Ela ameaçou revelar tudo para a imprensa, destruir minha reputação, fazer escândalo. Disse que ia atrás de você e sua mãe de qualquer jeito, mesmo que eu não quisesse mais casar com ela. E então? Ela saiu, furiosa de casa. Voltou horas depois bêbada, gritando, completamente descontrolada. Subiu correndo a escada principal, tropeçou e caiu. A voz dele estava sem emoção, como se estivesse relatando fatos sobre um estranho. Quando encontrei o corpo, ela já estava morta. Você não tentou ajudá-la? Não estava em casa quando ela caiu. Tinha saído para caminhar nos vinhedos, para tentar acalmar os nervos. Ele a encarou diretamente. Se estivesse, talvez pudesse ter evitado a tragédia. Clara assentiu lentamente e saiu do escritório, deixando Mateo sozinho com seus segredos e sua culpa. Agora ela sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Mas saber a verdade não tornava as decisões mais fáceis. Se alguma coisa, as tornava ainda mais complicadas. Clara passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do quarto, enquanto as revelações de Mateo ecoavam em sua mente. Ela não era filha dele, ele estava apaixonado por ela. A atração que sentia por ele não era mais proibida da forma que pensara, mas isso não tornava a situação menos complicada. Havia mentiras, manipulação, uma morte misteriosa e um passado que parecia determinado a assombrar o presente. Na manhã seguinte, decidiu ligar para a mãe. Precisava ouvir a versão de Clarice sobre os fatos. Precisava entender por que sua vida inteira havia sido construída sobre meias-verdades. Mãe, preciso que você seja honesta comigo, Clara disse assim que Clarice atendeu. Sobre Mateo Cortes, sobre meu pai. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Você descobriu. Clarice finalmente sussurrou. Descobri que vocês tiveram um relacionamento. Descobri que eu não sou filha dele. O que não descobri foi por que você mentiu para mim a vida inteira. Clarice começou a chorar do outro lado da linha, um choro baixo e desesperado que partiu o coração de Clara. Eu queria proteger você, ela disse entre soluços. Queria proteger nós duas. De quê? De quem? Clara, você não entende. Mateo Cortes não é apenas um homem rico. Ele vem de uma família poderosa, com conexões políticas, com influência. Quando me relacionei com ele, eu era jovem, ingênua. Achei que poderia ser como nos filmes, a menina pobre que conquista o príncipe. Clara se sentou na cama, ouvindo atentamente. Mas a família dele nunca me aceitaria. E quando engravidei, Clarice pausou, respirando com dificuldade. Quando engravidei, Mateo estava prestes a ficar noivo de Liana Monterrey. Uma união arranjada pelas famílias, um casamento de conveniência que traria benefícios para os negócios de ambos. Então você fugiu. Eu descobri que estava grávida uma semana depois que Mateo anunciou o noivado. Não tive coragem de contar para ele. Tinha medo de que ele pensasse que era uma tentativa de chantagem, de separar ele da noiva rica. Mas, mãe, quem é meu pai, então? Outro silêncio longo. Quando Clarice falou novamente, sua voz estava quase inaudível. Depois que fugi de São Paulo, voltei para nossa cidade. Estava devastada, chorando todos os dias. Seu avô, que Deus o tenha, estava muito doente na época. Eu passava os dias cuidando dele no hospital. Clara sentiu um frio no estômago, pressentindo algo terrível. Havia um médico lá, Dr. Eduardo Santos. Ele era gentil comigo, me consolava. Dizia que tudo ficaria bem. Uma noite depois que seu avô morreu, eu estava completamente despedaçada. O Dr. Eduardo me ofereceu carona para casa. Parou no caminho. Disse que eu precisava conversar com alguém. Mãe, não. Ele me deu algo para beber. Disse que era para me acalmar. Eu não me lembro de tudo o que aconteceu depois, mas Clarice estava soluçando incontrolavelmente agora. Quando acordei na manhã seguinte, estava na casa dele, sem roupa. Ele disse que tínhamos dormido juntos, que eu havia concordado, mas eu não me lembrava de nada.
Clara sentiu náusea subindo pela garganta. Ele te drogou, ele te estuprou. Eu nunca usei essa palavra. Não conseguia. Era mais fácil fingir que não tinha acontecido. E você nunca o denunciou? Como? Quem acreditaria numa costureira? Contra um médico respeitado? E eu estava grávida, Clara. Quando descobri algumas semanas depois, não sabia se o pai era Matteo ou o Dr. Eduardo. Clara fechou os olhos tentando absorver a magnitude da tragédia da mãe. Por isso, nunca quis falar sobre meu pai. Não conseguia. Se você fosse filha de Matteo, significava que eu havia perdido o amor da minha vida por orgulho e medo. Se fosse filha do Dr. Eduardo... Clarice não terminou a frase. Onde está ele agora? Morreu há 5 anos. Ataque cardíaco. Clara sentiu uma mistura de alívio e frustração. O homem que possivelmente era seu pai biológico havia morrido sem que ela jamais soubesse a verdade. Mãe, Matteo fez um teste de DNA. Eu não sou filha dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então você é... Clarice não conseguiu terminar. Filha de um estuprador, Clara completou amargamente. Não diga isso, Clarice gritou. Você é minha filha. É a coisa mais pura e boa que aconteceu na minha vida. Não importa como foi concebida. Clara começou a chorar, finalmente entendendo o peso que sua mãe havia carregado todos esses anos. Por que não me contou antes? Porque você era minha luz no meio de toda aquela escuridão. E eu tinha medo de que, se soubesse a verdade, você me odiasse por ter te mantido. Eu nunca odiaria você, mãe. Elas choraram juntas por telefone por vários minutos, anos de segredos e dor finalmente saindo à superfície. Clara, Clarice disse quando se acalmou. Você precisa sair daí. Não pode ficar perto de Matteo, é perigoso. Por quê? Porque eu sei como ele me olhava. Sei o tipo de paixão que ele é capaz de sentir. E se ele trouxe você para lá, se ele descobriu quem você é, ele pode estar confundindo você comigo. Pode estar tentando reviver nosso relacionamento através de você. Clara pensou nas palavras da mãe, mas lembrou-se também da confissão de Matteo na noite anterior. Ele havia sido claro, estava apaixonado por ela, não pela lembrança de Clarice. Mãe, preciso decidir por mim mesma o que fazer. Clara, por favor, eu te amo, e entendo por que fez as escolhas que fez, mas agora preciso fazer as minhas. Depois de desligar, Clara desceu para tomar café da manhã, mas encontrou apenas Dona Marta na cozinha, com uma expressão ainda mais sombria que o usual. O senhor saiu cedo, a governanta informou. Disse que tinha negócios urgentes na cidade. Clara assentiu, sentindo uma pontada de decepção. Parte dela esperava encontrá-lo, esperava continuar a conversa da noite anterior. Dona Marta, ela disse, tomando coragem, posso fazer uma pergunta? A senhora sabia? Sobre minha mãe e Matteo? A mulher mais velha parou de lavar os pratos e se virou lentamente para encará-la. Sei muito mais do que deveria saber, menina. Como assim? Dona Marta secou as mãos no avental e se aproximou da mesa onde Clara estava sentada. Trabalho para esta família há mais de 20 anos. Vi Matteo crescer, vi os relacionamentos dele, vi as escolhas que fez. E o que acha de tudo isso? Acho que alguns amores são amaldiçoados desde o início. Acho que há forças no universo que conspiram para manter certas pessoas separadas. E acho que vocês dois estão brincando com fogo. Mas você não acha que ele é uma má pessoa, acha? Dona Marta hesitou. Matteo não é mau, mas é obcecado. Quando ele quer alguma coisa, não mede consequências para conseguir. E ele te quer, Clara. Isso é óbvio para qualquer um que o veja olhando para você. Isso te preocupa? Me preocupa porque vocês dois carregam o peso de uma tragédia que não foi culpa de nenhum dos dois. E me preocupa porque esta casa já viu sofrimento demais. Naquele momento, o telefone da cozinha tocou. Dona Marta atendeu e Clara pode ver sua expressão mudar gradualmente para algo próximo do pânico. Sim, senhor, entendo. Sim, ela está aqui. Muito bem. Quando desligou, suas mãos estavam tremendo. O que aconteceu? Clara perguntou alarmada. Alguém enviou uma carta anônima para a polícia. Dona Marta disse com a voz trêmula.
pedindo para reabrir o caso da morte de Liana Monterrey, e mencionaram seu nome. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Meu nome? Por quê? Não sei. Mas o senhor disse para você ficar em casa hoje, para não atender a porta, não falar com estranhos. Disse que está vindo para cá com um advogado. Clara se levantou da mesa com as pernas bambas. A sensação de que estava sendo puxada para o centro de uma tempestade que não compreendia completamente a deixou nauseada. Dona Marta, quem poderia ter enviado essa carta? A governanta balançou a cabeça lentamente. Não sei, menina. Mas quem quer? Que tenha sido... Conhece segredos que poderiam destruir muita gente. Do lado de fora, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as janelas da mansão tremerem. Clara teve a sensação premonitória de que a tempestade que se aproximava não era apenas meteorológica. Mateo chegou em casa no meio da tarde, acompanhado de um homem elegante de terno cinza que Clara presumiu ser o advogado. Através da janela do segundo andar, ela os viu conversando intensamente na alameda antes de entrarem. A linguagem corporal de ambos irradiava tensão e urgência. Clara desceu ao ouvir vozes no escritório. A porta estava entreaberta e ela conseguiu captar fragmentos da conversa. Investigação foi reaberta oficialmente esta manhã, dizia o advogado. A carta anônima continha informações específicas sobre discrepâncias no laudo original da morte de Liana. Alguém com conhecimento médico questionou a versão do acidente. E por que mencionaram Clara? A voz de Mateo estava carregada de tensão. A carta sugere que ela pode ter informações relevantes sobre os eventos que antecederam a morte. Menciona especificamente que ela é filha de uma mulher que teve relacionamento contigo no passado. Clara sentiu o estômago se contrair. Alguém sabia sobre a conexão entre ela, sua mãe e Mateo. Mas quem? Preciso falar com Clara, Mateo disse. Ela precisa saber exatamente o que está acontecendo. Clara bateu levemente na porta e entrou. Os dois homens se viraram para ela, e ela viu preocupação genuína no rosto de Mateo. Clara, este é Dr. Roberto Mendes, meu advogado. Ele precisa fazer algumas perguntas. O advogado era um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos inteligentes que a estudaram com atenção profissional. Senhorita Lima, sente-se, por favor. Preciso entender exatamente quando e como você veio trabalhar aqui. Clara contou sua versão dos fatos. O anúncio de emprego, a entrevista por telefone, a contratação rápida. O advogado tomava notas meticulosamente. E você tinha conhecimento prévio de qualquer conexão entre sua família e o Sr. Cortes? Não. Descobri apenas ontem. O que exatamente descobriu? Clara olhou para Mateo, que assentiu encorajadoramente. Ela relatou a conversa com a mãe, o relacionamento passado, as circunstâncias de seu nascimento. O advogado ouvia sem interrupções, mas ela notou que suas sobrancelhas se ergueram quando mencionou o Dr. Eduardo Santos. Dr. Eduardo Santos, ele repetiu. Esse nome me é familiar. Não era ele que trabalhava no Hospital Santa Rita, em Campinas, nos anos 90? Sim. Por quê? O advogado trocou um olhar significativo com Mateo. Por que Dr. Eduardo Santos foi mencionado na carta anônima? Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim? A carta sugere que Dr. Santos pode ter informações sobre medicamentos que estavam faltando no hospital na época da morte de Liana. Medicamentos que poderiam ter sido usados para alterar o estado mental de alguém. Você está insinuando que Liana foi drogada antes de morrer? Clara perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Estou dizendo que alguém quer que a polícia investigue essa possibilidade. Mateo se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Isso não faz sentido. Eduardo morreu há 5 anos. Como poderia ter qualquer relação com a morte de Liana? Talvez não ele diretamente, o advogado disse cuidadosamente, mas alguém que tinha acesso aos medicamentos através dele. Alguém que conhecia os efeitos de certas substâncias. Clara sentiu náusea subindo pela garganta. Vocês acham que minha mãe... Não, Mateo disse firmemente, se virando para ela.
Sua mãe estava a 300 quilômetros daqui quando Liana morreu. Eu verifiquei isso na época. O advogado continuou fazendo perguntas por mais 1 hora, mapeando a cronologia dos eventos, as pessoas envolvidas, as possíveis conexões. Quando finalmente saiu, Clara e Matteo ficaram sozinhos no escritório, o ar pesado com implicações não ditas. Matteo, Clara disse finalmente, quem você acha que enviou essa carta? Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Não sei, mas quem quer que seja, conhece detalhes íntimos sobre nossas vidas, sobre o passado, sobre as conexões entre as pessoas. Se for alguém da família de Liana, alguém que nunca acreditou na versão do acidente, Matteo parou de andar e a encarou. É possível. Liana tinha um irmão mais velho, Ricardo Monterrey. Ele sempre suspeitou que havia mais na história do que eu estava contando. Onde ele está agora? Em São Paulo, é juiz aposentado. Tem conexões na polícia, influência política. A voz de Matteo estava sombria. Se ele decidiu reabrir o caso, não vai desistir facilmente. Naquela noite, Clara mal conseguiu jantar. A sensação de estar sendo observada, investigada, julgada, por forças invisíveis a deixava com o estômago embrulhado. Depois do jantar, subiu para o quarto mais cedo, mas não conseguiu se concentrar em nada. Por volta das 10 da noite, ouviu passos no corredor. Uma batida suave na porta a fez pular. Clara, sou eu. Ela abriu a porta e encontrou Matteo parado ali, ainda vestido com as roupas do dia, mas com uma expressão vulnerável que ela nunca havia visto antes. Não consegui parar de pensar no que aconteceu hoje, ele disse. Em como tudo isso deve estar afetando você. Entre, ela disse, se afastando da porta. Matteo entrou no quarto pequeno, sua presença imediatamente tornando o espaço mais íntimo e carregado. Clara notou como ele parecia fora de lugar ali, sua elegância natural, contrastando com a simplicidade do ambiente. Clara, quero que saiba que, independentemente do que acontecer com a investigação, você não precisa se preocupar. Vou proteger você. Como pode ter certeza de que pode me proteger de algo que nem sabemos o que é? Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Clara conseguia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume masculino que havia se tornado tão familiar. Por que não vou deixar nada acontecer com você? Não depois de ter te encontrado. A intensidade em sua voz fez Clara tremer. Matteo, nós não podemos... Por que não? Porque é complicado demais. Porque há uma investigação policial. Porque você foi amante da minha mãe. Porque... Ele ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto, silenciando suas objeções. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Todas essas são razões lógicas, ele disse baixinho. Mas nada do que sinto por você é lógico. Clara fechou os olhos, lutando contra o desejo de se inclinar para o toque dele. O que você sente por mim? Obsessão, ele confessou sem hesitar. Desde o primeiro dia que te vi na cidade, há 2 anos, quando você saía da faculdade. Não consegui parar de pensar em você desde então. Clara abriu os olhos, chocada. Você me viu há 2 anos? Várias vezes. Sempre à distância. Você nem sabia que eu existia. A revelação deveria tê-la assustado, mas em vez disso, despertou algo primitivo e perigoso em seu peito. A ideia de que ele havia a desejado por tanto tempo, havia observado, havia a trazido para perto dele. Era perturbadora e excitante ao mesmo tempo. Isso é loucura, ela sussurrou. É, ele concordou, se aproximando mais. Mas é a única coisa verdadeira em minha vida. Quando ele se inclinou para beijá-la, Clara não resistiu. Os lábios dele eram quentes e exigentes, e o beijo carregava anos de desejo reprimido e obsessão. Clara se perdeu na sensação, suas mãos se movendo instintivamente para o peito dele, sentindo os músculos definidos sob a camisa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Clara, Matteo murmurou contra seus lábios, não me importo com a investigação, com o passado, com nada. Só me importo com você. Ela o encarou, vendo a verdade crua em seus olhos. Havia perigo ali, obsessão,
talvez até uma pitada de loucura. Mas havia também amor genuíno, desejo e a promessa de uma paixão que poderia consumi-la completamente. Mateo, ela sussurrou, se ficarmos juntos, não há volta. Não quero que haja. Foi então que ouviram o som, sirenes se aproximando, pela estrada íngreme que levava à mansão. As luzes azuis e vermelhas começaram a piscar através das janelas, projetando sombras dançantes nas paredes do quarto. A polícia, Clara sussurrou, o medo súbito cortando através da paixão. Mateo a puxou contra o peito, protegendo-a com o corpo. Fica aqui, não desça até eu voltar. Mas Clara sabia que não havia lugar para se esconder do que estava vindo. A investigação havia chegado até eles, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Clara ficou no quarto, conforme Mateo havia pedido, mas não conseguiu resistir à tentação de espiar pela janela. 3 viaturas policiais estavam estacionadas na alameda, suas luzes intermitentes transformando a fachada elegante da mansão em algo que parecia saído de um filme policial. Vozes masculinas ecoavam do andar de baixo, mas ela não conseguia distinguir as palavras. 20 minutos se passaram como horas. Finalmente ela ouviu passos na escada e reconheceu o andar firme de Mateo. Quando ele abriu a porta do quarto, seu rosto estava pálido, mas controlado. Eles querem que você vá à delegacia amanhã para prestar depoimento, ele disse sem rodeios. Sobre o que, exatamente? Sobre quando você chegou aqui. Sobre o que sabe da relação entre sua mãe e eu. Sobre qualquer coisa que possa ter ouvido ou visto relacionada à morte de Liana. Clara sentou na cama, as pernas subitamente fracas. Eles suspeitam de você? Eles suspeitam de todo mundo. Mateo se aproximou e se sentou ao lado dela. O investigador responsável pelo caso é um delegado chamado Carvalho, homem meticuloso, conhecido por não desistir até encontrar respostas. Se eu contar a verdade, sobre não saber de nada quando cheguei aqui, é exatamente isso que você deve fazer. Conte a verdade, toda ela. Não omita nada, não tente me proteger. A verdade é nossa única defesa agora. Clara o estudou. Você está me dizendo para não mentir para protegê-lo, mas você mentiu para mim desde o primeiro dia. Mateo fechou os olhos, a culpa evidente em suas feições. Eu sei, e me odeio. Por isso, mas agora não há mais espaço para mentiras. Mateo, ela disse suavemente, preciso perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto. Ele a encarou. Qualquer coisa. Você matou Liana? A pergunta ficou suspensa, no ar entre eles como uma lâmina afiada. Mateo não respondeu imediatamente, e Clara sentiu o coração acelerar com medo. Não, ele finalmente disse, a voz carregada de uma tristeza profunda. Mas sou responsável pela morte dela. Como assim? Mateo se levantou e caminhou até a janela observando as luzes da polícia que ainda piscavam lá embaixo. No dia que Liana morreu, tivemos a pior briga da nossa relação. Ela havia descoberto sobre você, sobre meus sentimentos por você e estava furiosa. Disse coisas terríveis, ameaçou fazer escândalo, prometeu destruir sua vida e a de sua mãe. Clara sentiu um frio no estômago. E o que você fez? Disse. Para ela que se tocasse em você ou em Clarice, eu acabaria com ela. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Não literalmente, mas disse que usaria toda a minha influência para destruí-la socialmente, financeiramente, de todas as formas possíveis. E ela acreditou na ameaça? Liana me conhecia. Bem, sabia que eu era capaz de cumprir o que prometia. Ele se virou para encará-la. Ela saiu de casa em estado de pânico, dirigindo perigosamente, completamente descontrolada. Se eu não tivesse feito aquelas ameaças, se eu tivesse tentado acalmá-la, ela ainda estaria viva, Clara completou. Exato. Clara absorveu a informação, tentando separar a culpa da responsabilidade real. Mateo, você não empurrou ela da escada. Não, mas criei as circunstâncias que levaram à morte dela. E alguém mais sabe disso? Alguém ouviu essa conversa? Mateo hesitou.
Dona Marta estava na casa. Ela pode ter ouvido parte da discussão. Clara sentiu uma fisgada, de suspeita. Você acha que foi Dona Marta quem enviou a carta anônima? Não sei, ela sempre foi leal à família, mas... Ele pausou pensativo. Nos últimos anos, desde que você chegou, ela tem agido de forma estranha, mais vigilante, mais protetiva. Protetiva com quem? Com você. Antes que Clara pudesse processar completamente essa informação, ouviram passos no corredor. Uma batida firme na porta os fez pular. Senhor Cortes! Veio uma voz masculina do outro lado. Delegado Carvalho, preciso falar com a senhorita. Lima. Clara e Matel trocaram olhares tensos. Agora? Matel perguntou alto. É uma conversa informal, mas importante. Matel assentiu para Clara, que se levantou e abriu a porta. O delegado Carvalho era um homem de aproximadamente 40 anos, com cabelos escuros grisalhos nas têmporas e olhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Senhorita Lima, desculpe o horário, mas algumas informações chegaram ao meu conhecimento que tornam urgente nossa conversa. Que tipo de informações? Matel perguntou, se colocando ligeiramente na frente de Clara. O tipo que sugere que a senhorita Lima pode não ser quem afirma ser. Clara sentiu o sangue gelar. Eu não entendo. O delegado tirou uma pasta da mala que carregava e retirou alguns documentos. Recebemos hoje à tarde uma segunda carta anônima. Esta com informações muito específicas sobre sua identidade, senhorita Lima. Ele estendeu uma fotografia para Clara. Era uma imagem de câmera de segurança em preto e branco, mostrando uma mulher jovem entrando em um prédio. Esta foto foi tirada 3 semanas antes de você ser contratada aqui. O prédio é um escritório de investigação particular em São Paulo. Clara estudou a imagem, o coração batendo irregularmente. A mulher na foto poderia ser ela, mas a qualidade era ruim demais para ter certeza. E daí? Matel perguntou, mas Clara notou tensão em sua voz. E daí que, segundo nossa fonte, a senhorita Lima procurou esse investigador para obter informações sobre a família Cortes, especificamente sobre a morte de Liana Monterrey. Isso que é impossível, Clara disse, encontrando finalmente sua voz. Eu nunca estive nesse lugar na minha vida. O delegado a estudou cuidadosamente. Tem certeza, senhorita? Porque o investigador em questão tem registros detalhados de um encontro com uma jovem que se identificou como Clara Lima. Então alguém usou meu nome. Clara respondeu firmemente. Porque eu posso provar onde estava 3 semanas atrás. Estarei interessado em ver essas provas, o delegado disse. Mas há mais. Ele retirou outro documento da pasta. A pessoa que se passou por você pagou o investigador para descobrir detalhes sobre a rotina do Sr. Cortes, sobre os funcionários da casa, sobre quando seria o melhor momento para alguém se infiltrar aqui. Matel deu um passo à frente. Delegado, isso são acusações muito graves baseadas em evidências circunstanciais. São, o homem concordou. Mas quando somadas ao fato de que a senhorita Lima conseguiu este emprego sem entrevista presencial, sem verificação de referências adequada, e que sua chegada aqui coincidiu com o ressurgimento de interesse no caso Monterrey. Ele deixou a frase no ar. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Vocês acham que eu vim aqui com o propósito de... De quê? De matar Matel? Ou de encontrar evidências que o incriminem? O delegado disse calmamente. Ou de chantageá-lo com informações do passado? Isso é ridículo, Matel disse, a voz carregada de raiva. Clara não tinha conhecimento algum sobre nossa conexão familiar quando chegou aqui. Segundo ela, o delegado observou, mas as evidências sugerem o contrário. Clara olhou para Matel, vendo dúvida começar a se formar em seus olhos, e sentiu seu mundo desmoronar. Depois de tudo que haviam compartilhado, todas as verdades dolorosas que haviam revelado um ao outro, ele ainda podia duvidar dela. Delegado Carvalho, ela disse, erguendo o queixo com determinação que não sabia que possuía. Vou cooperar completamente com sua investigação, porque quando vocês descobrirem a verdade sobre quem realmente enviou essas cartas, sobre quem está tentando me incriminar, vocês vão perceber que eu sou apenas uma peça em um jogo muito maior. Que tipo de jogo?
O delegado perguntou. Clara olhou diretamente para Mateo, suas palavras dirigidas tanto ao homem que amava, quanto ao policial que a investigava. O tipo de jogo onde alguém está disposto a destruir vidas inocentes para esconder seus próprios crimes. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações perigosas. Clara sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. Agora ela não estava apenas lutando por seu relacionamento com Mateo, mas por sua própria liberdade. E pior ainda, estava começando a suspeitar de que alguém muito próximo a eles estava orquestrando tudo desde o início. Após a saída do delegado Carvalho, Clara e Mateo ficaram sozinhos no quarto, o ar entre eles carregado de tensão e suspeitas não expressas. Clara podia ver nos olhos dele a luta interna entre o amor que sentia por ela e as dúvidas que as evidências haviam plantado. Você acredita nele? Ela perguntou diretamente. Mateo passou as mãos pelo rosto, subitamente parecendo anos mais velho. Eu não sei mais em que acreditar, Clara. A resposta foi como um tapa no rosto dela. Então você acha que eu vim aqui para te prejudicar? Que tudo o que vivemos juntos foi mentira? Não, ele disse rapidamente, mas a hesitação em sua voz falou mais alto que as palavras. Mas as evidências? Que evidências? Uma foto borrada e a palavra de um investigador que pode estar sendo pago por qualquer um? Clara sentiu a raiva e a dor se misturando em seu peito. Mateo, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu pensei que sabia, ele admitiu, a voz carregada de tristeza. Mas descobri que você não sabia quem eu era quando chegou aqui. E isso se provou mentira. Descobri sobre o passado da sua mãe, sobre suas origens. Quantas outras coisas eu não sei sobre você. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. A única mentira entre nós veio de você, Mateo. Eu sempre fui honesta sobre quem sou, sobre de onde venho. Antes que ele pudesse responder, ouviram passos rápidos no corredor. Dona Marta apareceu na porta, sem sequer bater, o rosto pálido, de urgência. Senhor, precisa descer agora, tem alguém na porta. Diz que é irmão da falecida senhorita Liana. Clara e Mateo trocaram olhares tensos. Ricardo Monterrey, Mateo murmurou. Eu sabia que ele apareceria cedo ou tarde. Desceram juntos para o hall de entrada, onde um homem de aproximadamente 50 anos os aguardava. Ricardo Monterrey era alto, elegante, com cabelos grisalhos, impecavelmente penteados e olhos azuis gelados que imediatamente se fixaram em Clara com uma intensidade perturbadora. Mateo, ele disse, a voz controlada, mas carregada de animosidade antiga. E esta deve ser a famosa Clara Lima. A forma como ele pronunciou seu nome fez Clara se sentir como uma criminosa já condenada. Ricardo, Mateo respondeu friamente. O que quer aqui? Justiça, Ricardo respondeu simplesmente. Algo que minha irmã nunca teve. Ele se aproximou de Clara, estudando seu rosto com atenção científica. Você é muito parecida com ela, sabia? Com Liana. Não fisicamente, mas há algo na expressão, na forma como se porta. Não vejo semelhança alguma, Mateo interrompeu bruscamente. Ricardo sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Claro que não vê. Você está obcecado demais para ver a verdade. Que verdade? Clara perguntou, encontrando finalmente sua voz. A verdade sobre quem você realmente é, minha querida. Ricardo retirou uma pasta de couro da maleta que carregava. Veja, quando minha irmã morreu, eu sabia que havia algo errado. Liana não era o tipo de pessoa que tropeça e cai. De uma escada. Ela era atlética, coordenada, sóbria na maior parte do tempo. Ela estava bêbada na noite que morreu, Mateo disse. Estava? Ricardo questionou. Ou havia algo mais em seu sistema? Algo que a deixou desorientada, confusa? Clara sentiu um frio no estômago. O que você está insinuando? Estou dizendo que minha irmã foi assassinada. E estou dizendo que você, minha cara Clara, está intimamente conectada com esse assassinato. Isso é ridículo, Mateo explodiu. Clara nem conhecia Liana. Não? Ricardo abriu a pasta e retirou uma fotografia. Então, como explica isso? A fotografia mostrava duas mulheres jovens abraçadas, sorrindo para a câmera.
Clara reconheceu uma delas imediatamente. Era sua mãe, Clarice, cerca de 25 anos mais jovem. A outra mulher era loira, elegante, com os mesmos olhos azuis de Ricardo. Liana, Clara sussurrou. Exato. Sua mãe e minha irmã se conheceram anos atrás. Eram amigas. Clara olhou para Mateu, vendo o choque em seus olhos espelhando o seu próprio. Como isso é possível? Ela perguntou. Sua mãe nunca contou que conhecia Liana? Ricardo perguntou com falsa inocência. Que elas se correspondiam regularmente. Que Liana procurou sua mãe meses antes de morrer, desesperada para entender o que havia acontecido entre ela e Mateu todos aqueles anos atrás. Clara sentiu como se estivesse numa montanha-russa emocional. Cada revelação a deixava mais confusa, mais perdida. Você está mentindo, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Ricardo retirou outro item da pasta, uma pilha de cartas amareladas pelo tempo. Correspondência entre sua mãe e Liana. A última carta é de maio do ano passado. Liana estava pedindo detalhes sobre você, Clara. Sobre sua vida, seus planos, sua personalidade. Clara pegou as cartas com mãos trêmulas. A caligrafia da mãe era inconfundível, assim como a de Liana, que ela reconheceu do diário. Não entendo, ela murmurou, folheando as cartas. A que minha mãe nunca me contou. Talvez. Ricardo disse suavemente, porque ela sabia que você faria exatamente o que fez. Viria até aqui, se envolveria com Mateu e se colocaria na posição perfeita para vingar a morte de Liana. Vingar? Clara olhou para ele como se ele estivesse louco. Eu nem sabia que Liana existia até uma semana atrás. Ricardo continuou implacavelmente. Talvez porque ela e Liana planejaram tudo juntas. A morte súbita e conveniente de Liana, sua chegada misteriosa aqui, o romance calculado com Mateu. Pare, Mateu disse, a voz perigosamente baixa. Você está sugerindo que Clara conspirou para matar sua irmã antes mesmo de conhecê-la? Isso é insano. Estou sugerindo que há forças em jogo aqui que nenhum de vocês entende completamente, Ricardo respondeu. E estou sugerindo que Clara Lima pode não ser a vítima inocente que aparenta ser. Clara sentiu o mundo girando ao seu redor. Olhou para as cartas em suas mãos, depois para Mateu, depois para Ricardo. Todos os segredos, todas as mentiras, todas as meias-verdades que haviam descoberto pareciam apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso. Eu preciso falar com minha mãe, ela disse finalmente. Preciso de respostas. Ótima ideia, Ricardo concordou. E quando falar com ela, pergunte sobre o seguro de vida que Liana fez em favor de sua família 6 meses antes de morrer. A revelação final foi como um soco no estômago. Clara olhou para Mateu, vendo a própria confusão e choque refletidos em seus olhos. Que seguro de vida? E Mateu perguntou. Um seguro de 5 milhões de reais, Ricardo disse com satisfação sombria, com sua mãe, Clara, como beneficiária, pago religiosamente todos os meses até hoje. Clara sentiu as pernas falharem e se apoiou na parede. Isso não pode ser verdade. Os documentos estão com a polícia agora, Ricardo disse, junto com as cartas, as fotografias e uma gravação de áudio que Liana fez 3 dias antes de morrer, explicando seus medos sobre o que poderia acontecer com ela. Que gravação? Mateu perguntou a voz quase inaudível. Uma confissão completa sobre a conspiração que ela descobriu. Uma conspiração envolvendo sua mãe, Clara, Dr. Eduardo Santos e uma rede de chantagem e assassinatos que remonta a mais de 20 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Mateu e viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Medo genuíno. Não medo por si mesmo, mas medo dela. Medo do que ela poderia ser capaz. Mateu, ela sussurrou. Você precisa acreditar em mim. Eu não sei de nada sobre isso. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, ele não respondeu imediatamente. E nesse silêncio, Clara entendeu que havia perdido não apenas sua inocência aos olhos da lei, mas também a confiança do homem que amava.
A armadilha que alguém havia cuidadosamente construído ao redor dela estava finalmente se fechando. E Clara começou a perceber que talvez fosse tarde demais para encontrar a verdade antes que essa verdade a destruísse completamente. Clara passou a noite em claro, as revelações de Ricardo Monterrey ecoando em sua mente como uma sinfonia ensurdecedora de acusações. Pela manhã, tomou a decisão mais difícil de sua vida: confrontar sua mãe pessoalmente. Mateo havia oferecido ir com ela, mas Clara recusou. Precisava fazer isso sozinha. A viagem de 3 horas até a cidadezinha do interior pareceu durar uma eternidade. A cada quilômetro, Clara sentia o peso das dúvidas e suspeitas crescendo em seu peito. Quando finalmente chegou à casa simples onde crescera, encontrou Clarice sentada na varanda como se a estivesse esperando. "Mãe", Clara disse sentando ao lado dela, "precisamos conversar sobre Liana Monterrey." Clarice fechou os olhos e Clara viu lágrimas começarem a escorrer por suas faces. "Eu sabia que este dia chegaria", ela sussurrou. "Então é verdade. Você conhecia ela?" "Sim." A palavra saiu como uma confissão dolorosa. "Conheci Liana anos depois de sair de São Paulo. Ela me procurou quando descobriu sobre você." Clara sentiu o estômago se contrair. "E você nunca me contou?" Como podia? Como podia explicar que a noiva do homem que eu amava havia se tornado minha amiga? Amiga? Clara estudou o rosto da mãe. Ou cúmplice? Clarice a encarou com olhos cheios de dor. "Clara, você precisa entender. Quando Liana me procurou pela primeira vez, eu estava com raiva de Mateo por nunca ter tentado nos encontrar, nunca ter se interessado por você. Liana alimentava essa raiva. Dizia que ele era um covarde, que não merecia nem a mim, nem a você." "E o seguro de vida?" Clarice suspirou profundamente. "Foi ideia dela. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, queria que você tivesse segurança financeira. Que era uma forma de compensar tudo o que Mateo nunca deu para você. Mas por que ela faria isso por uma desconhecida? Porque ela não era má, Clara. Era apenas perturbada, obcecada com a ideia de que Mateo a amava menos do que havia me amado. E quando descobriu sobre a atração dele por você..." Clarice parou, as palavras presas na garganta. "Como ela descobriu?" "Mateo não foi discreto. Liana contratou investigadores que o seguiram, que registraram as vezes que ele aparecia na cidade onde você estudava. Ela tinha fotografias dele te observando de longe, de você saindo da faculdade, do trabalho." Clara sentiu náusea subindo pela garganta. Então ela sabia que ele estava me perseguindo. Ela sabia que ele estava apaixonado por você, e isso a destruiu. "Mãe, me diga a verdade. Liana realmente morreu em um acidente?" Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava quase inaudível. "Não." O mundo de Clara desmoronou novamente. "O que você quer dizer?" "Liana me ligou na noite que morreu. Estava desesperada, histérica. Disse que havia confrontado Mateo sobre você, que ele havia confessado seus sentimentos. Ela estava planejando ir até São Paulo te procurar, fazer escândalo. E você a impediu?" "Tentei acalmá-la pelo telefone, mas ela desligou em mim." Clarice começou a chorar mais intensamente. 1 hora depois ela me ligou de novo. Estava ainda mais alterada. Disse que havia tomado calmantes, que não conseguia pensar direito, que tudo estava girando. Clara sentiu um frio no estômago. "Que tipo de calmantes?" "Não sei, mas ela disse uma coisa que nunca esqueci. Disse que alguém havia ido visitá-la, alguém que ela não esperava ver." "Quem?" Ela não disse. A ligação cortou, e nunca mais falei com ela. Clara tentou processar a informação. "Mãe, você acha que alguém a drogou propositalmente?" "Eu não sei, Clara, mas sempre suspeitei que havia mais na história." "Então por que nunca disse nada? Por que nunca contou para a polícia?" Clarice a encarou com olhos cheios de culpa. "Porque eu tinha medo. Medo de que descobrissem sobre o seguro de vida, sobre nossa amizade. Medo de que pensassem que eu tinha motivos para desejar a morte dela." Clara se levantou, caminhando pela pequena varanda enquanto tentava organizar os pensamentos.
Mãe, quem mais sabia sobre sua amizade com Liana? Ninguém. Pelo menos eu pensava que ninguém sabia. E sobre o Dr. Eduardo Santos? Ele sabia? Clarice hesitou. Liana o procurou algumas vezes. Disse que estava sofrendo de ansiedade, que precisava de medicamentos para dormir. Ele prescreveu remédios para ela? Sim, mas Clara, a voz de Clarice ficou ainda mais baixa. Há algo que nunca te contei sobre Eduardo Santos. Clara sentiu um calafrio. O quê? Ele não morreu de ataque cardíaco. Suicidou-se. Deixou uma carta confessando que havia cometido crimes contra várias pacientes ao longo dos anos. A revelação foi como um soco no estômago. Clara se apoiou na varanda, tentando absorver a magnitude do que estava descobrindo. E você acha que Liana descobriu isso? Acho que ela descobriu que ele era capaz de forçar situações. E acho que ela usou essa informação contra ele. Para quê? Para conseguir medicamentos mais fortes, para chantagear ele de alguma forma. Clara fechou os olhos, as peças do quebra-cabeça finalmente começando a se encaixar. Mãe, eu acho que sei o que aconteceu. Ela pegou o celular e ligou para Matel. Quando ele atendeu, sua voz estava tensa. Clara, onde você está? Estou com minha mãe. Matel, preciso que você verifique uma coisa para mim. Na noite que Liana morreu, alguém mais esteve na casa? Como assim? Dona Marta estava lá? Houve uma pausa longa. Estava. Ela sempre ficava quando tínhamos discussões, para ajudar a limpar os estragos depois. Matel, eu acho que sei quem matou Liana. Clara, não diga isso pelo telefone. Preciso dizer. Dona Marta tinha acesso aos medicamentos através do Dr. Eduardo Santos. Ela sabia sobre o relacionamento entre minha mãe e Liana. Ela sabia sobre seus sentimentos por mim. Por que Dona Marta faria isso? Porque ela te ama, Matel. Sempre. Amou. E não podia suportar ver você sofrer por causa de Liana, nem ver você se envolver com uma situação que poderia destruir sua reputação. Outro silêncio longo. E ela organizou tudo para que eu parecesse culpada, Clara continuou. Enviou as cartas anônimas, forneceu as evidências falsas. Ela queria se livrar de Liana e me incriminar ao mesmo tempo. Clara, volte para cá. Agora, não vou deixar que nada aconteça com você. Quando Clara chegou de volta à mansão, encontrou a polícia novamente lá. Mas desta vez, não eram ela ou Matel que estavam sendo interrogados. Dona Marta estava sentada na sala de estar, as mãos algemadas, o rosto finalmente revelando a verdade que havia escondido por anos. Matel correu até Clara e a puxou para seus braços. Ela confessou. Ele sussurrou em seu ouvido. Confessou. Tudo. O delegado Carvalho se aproximou deles. Senhorita Lima, suas suspeitas estavam corretas. Dona Marta havia estado chantageando o Dr. Eduardo Santos por anos, usando informações sobre seus crimes para conseguir medicamentos controlados. Na noite da morte de Liana, ela colocou uma dose letal de sedativos na bebida dela. Mas por quê? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque ela estava apaixonada pelo Sr. Cortes há décadas. Viu Liana como um obstáculo à felicidade dele, e depois viu você como uma ameaça à memória que ela havia construído da mulher perfeita que ele deveria amar. Clara olhou para Dona Marta, que a encarava com uma mistura de ódio e resignação. Você não merecia ele, a mulher disse com a voz rouca. Nenhuma de vocês merecia. 6 meses depois, Clara estava parada na varanda da mansão, observando o pôr do sol tingir os vinhedos de dourado. Matel se aproximou por trás e a envolveu com os braços. Em que está pensando? Ele perguntou suavemente. Em como é estranho que algo tão terrível tenha nos trazido juntos. Ela respondeu, se apoiando contra o peito dele. Não foi o terrível que nos trouxe juntos, Matel disse, beijando seu pescoço. Foi o amor. Um amor que sobreviveu a mentiras, suspeitas, tragédias e o tempo. Clara se virou em seus braços, olhando para o homem que havia se tornado o centro de seu mundo. O anel de noivado em seu dedo brilhava à luz dourada da tarde. Matel Cortes, ela disse com um sorriso.
Você tem certeza de que quer se casar com uma mulher que quase foi acusada de assassinato? Ele a beijou profundamente antes de responder. Clara Lima, eu me casaria com você em qualquer circunstância, sob qualquer suspeita, contra qualquer obstáculo, porque você é minha redenção, minha paz, minha segunda chance de ser feliz. E enquanto se beijavam sob o céu que se pintava, de rosa e ouro, Clara soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também sua própria força. Eles haviam enfrentado o pior que o passado podia oferecer e emergido mais fortes, mais unidos, mais certos de que alguns amores são poderosos o suficiente para vencer qualquer tempestade. A mansão que uma vez guardara segredos sombrios, agora, ecoava com risadas e planos para o futuro. E Clara, a menina simples do interior que havia chegado ali,